Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à Casa Espírita. Aqui estamos mais uma vez reunidos neste encontro semanal, encontro de estudo, num sábado à tarde, um sólido, esplêndido, para estar de férias. Mas as nossas férias também é isto, vir à Casa Espírita e estarmos aqui em família. E aproveito também para estender este meu cumprimento a todos aqueles que nos estão a ver online e que, no caso não seja disso, que nos voltem a ver ou visitar mais tarde noutra hora. Bem, não sendo um ritual, normalmente na Casa Espírita todas as nossas atividades começam sempre com uma prece, que é uma espécie de envolvimento espiritual. Naturalmente, a espiritualidade já nos preparou o ambiente para esta tarde. No entanto, vamos aproveitar aqui a massa humana para nos tranquilizarmos, ouvir esta música de fundo que é sempre tão serena. E vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento até Deus e deixar-nos envolver pela maravilha que é de estarmos encarnados, sendo esta a última versão que nós temos para estar aqui, e tentar aproveitar o máximo possível em aprender, e assim, conjuntamente com os nossos guias, nos deixarmos envolver pelas boas vibrações que a espiritualidade nos coloca ao nosso alcance, e aproveitarmos disso, e agradecer sempre pela vida, por termos condições físicas para deslocarmos aqui, para olharmos, para pensarmos, para termos capacidade de trabalhar, para ter amigos, ter família, enfim, todo um rol de situações em que devemos estar gratos a Deus por esta oportunidade. Sabendo que também Jesus, que é o coordenador deste planeta, que coordena todas as atividades espirituais deste planeta, que deixemos nos envolver pelas suas vibrações de amor e de paz. E antes de apresentar o tema desta tarde, tenho aqui uma frase que achei muito interessante, que é: a lei de Deus é de amor, e o amor tudo pode, tudo faz. Portanto, meditemos sobre esta frase, que é sempre importante para as nossas vidas, sobretudo quando estamos em períodos de dificuldade. Agora vou apresentar a Silmara Freitas, que vai nos apresentar um tema à luz da doutrina espírita, um tema para nós estudarmos, como tudo na doutrina espírita. É brasileira, como já viram pela voz. Está há cerca de 6 anos em Portugal, dedica-se à temática do espiritismo já há muitos anos. Não posso falar o tempo, senão vocês vão dizer a idade. Pois, mas tem mais de 45 anos. Pronto. Eu estou lá quase a chegar. Pronto. Que seja um bom trabalho. Obrigada. Força. E dá para aumentar assim, aí os slides? Eu vou pôr agora. Tá. Eu vou pôr. Breve, aqui a técnica. Tá bom. Enquanto a técnica trabalha aqui, eu vou cumprimentar a todos. Boa tarde a todas e todos. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui para conversarmos sobre um tema muito interessante da doutrina espírita. Também quero cumprimentar quem está online. É muito bom a gente ter essa possibilidade da internet que nos favorece, não é? Estarmos distantes e podermos nos comunicar, podermos ouvir palestras, ouvir estudos, assistir estudos. Muito bem. O tema dessa tarde já está até ali, né? É morte. E a morte sempre nos assusta. Segundo Emmanuel, nesse livro Obreiros da Vida Eterna, ele diz que nós, no mundo moderno, muito moderno que nós estamos, nós temos a mesma preocupação e a morte fere
nos fere como feria os nossos, lá do primórdio, os nossos antepassados, do começo do mundo, as pessoas já se sentiam incomodadas com a questão da morte. Portanto, nós vamos fazer essas questões aqui para a gente ir pensando. Será que nós vamos sentir dor nesse momento? Pensem aí. Vocês acham que sim? Pode levantar a mão quem acha que sim. Acha que não, acho que não. Acho que não. Sentiremos medo? Será? Muito bem. Sentiremos solidão? Solidão? Talvez, né? Vamos ver aqui. Então, olha, lá no Brasil, nós temos esse cantor, Gilberto Gil, não sei se vocês conhecem. Gilberto Gil, maravilhoso, ele é um compositor e um cantor fantástico. E ele começa a se questionar e traz para a gente um pensamento muito importante a respeito. Ele diz, não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença? Vocês vão de perguntar. Qual que é a diferença entre morrer e ter medo de morrer e ter medo da morte? Morrer é o ato, é a ação, é o durante. É um verbo. Morrer é um verbo, é ação. Muito bem. E a morte? A maneira como vai se dar ela. É o estar do lado lá. Mas o pessoal aqui está muito aplicado. Então, ele explica, é que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui. Então, é durante, é a passagem. Então, morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver dor. Então, ele está preocupado com essa questão da dor. E nós vamos ver isso hoje. Será que dói, gente, morrer? A morte já é depois, já não haverá ninguém. Como eu aqui agora pensando sobre o além já será então. Olha, ele está aqui com um pouco de... Está filosofando, mas está sem esperança, né? Que acha que ele está dizendo, vou estar lá sozinho, e aí? Né? Como é que é isso? Continua ele. Essa música é grande, mas eu trouxe só uma parte. Não terei pé, nem cabeça, nem fígado, nem pulmão. Como poderei ter medo se não terei coração? Aí aqui ele já entende que ele já deixou o corpo. O que será depois que não tiver mais o corpo físico? Como que é isso? Então... esse medo da morte, vamos começar a ver sobre o medo da morte. Ela apontou, fez sim, o medo da morte é natural. É natural que a gente tenha medo. E por que será que é natural? Então, no livro Céu e Inferno, Allan Kardec discute essa questão e nos fala que é o efeito da sabedoria divina e uma consequência do instinto de conservação. Então, a sabedoria divina colocou em nós o instinto de conservação. E é ele que nos dá o medo de morrer. Porque, senão, nós sairíamos por aí igual malucos. Poderíamos subir aqui, pular do prédio, porque não tinha medo. E aí a gente ia se causar muito mal, não é? Então, é o instinto de conservação que nós temos. É natural ter medo. É também por causa do apego às coisas terrenas e a ideias assustadoras sobre a morte que as religiões nos impõem desde a infância. Então, sempre foi muito falado no inferno. Então, vai morrer, vai para o inferno, vai ficar no fogo eterno, ardendo. Teve até uma novela aí que era O Caminho das Índias, muito tempo atrás, que falava que vai arder no mármore do inferno, não era isso? Que as pessoas que faziam mal iam morrendo, ardendo no mármore do inferno. Então, as religiões, de uma maneira geral, impregnam a nossa mente com esse medo. Então, a gente tem medo mesmo. Quer dizer,
Quer dizer, peraí. Também a outra causa é a ideia vaga ou falsa do que seja o espírito, né? No saber que o espírito vai continuar vivo, e o desconhecimento de que há vida após a morte. Isso nos causa medo. Mas aqui ninguém tem medo, porque todo mundo que está aqui já conhece o espiritismo. A senhora não conhece? Conheço, mas tenho medo na mesma. Calma aí. A senhora está igual a minha amiga brasileira, que eu fiz essa palestra para o Brasil. A minha amiga brasileira mandou uma mensagem para mim: olha, eu gostei muito da sua palestra, mas eu continuo com medo. Falei, misericórdia. No Brasil. Hã? Segundo palestras no Brasil. A senhora ouve muito, né? Não. Bom, então, como libertar-se do medo da morte? É possível a gente se libertar do medo da morte. Então, é fundamental encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista. E quem é que nos dá um novo ponto de vista sobre a morte? As outras religiões não dão. Nós não estamos falando mal das outras religiões, mas elas não dão um outro ponto de vista. Lá no Céu e Inferno, Allan Kardec diz que é possível a gente mudar, né, se libertar do medo, quando a gente penetra pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Isso que nós estamos fazendo aqui agora é uma forma da gente se libertar do medo. Por quê? Porque nós estamos estudando a respeito e nós vamos sair daqui outras pessoas. Quando vocês forem embora hoje, vai estar todo mundo feliz. Ah, eu vou morrer, que delícia. O medo diminui. Hã? Só vai largar, cara. O medo diminui à proporção que a certeza aumenta. Certeza e desaparece quando esta certeza se completa. Então, à medida que a nossa certeza de que há uma vida após a morte, à medida que a gente vai estudando e ela vai aumentando, o medo vai diminuindo e até acaba. É possível acabar com ele. Bom, esse preâmbulo meu aqui foi para avisá-los, para abrir, para a gente pensar. E nós vamos conversar hoje do retorno, sobre o retorno à vida espiritual. Por que retorno? Somos seres espirituais. Porque nossa vida verdadeira é lá no mundo espiritual. Não é aqui na Terra. Aqui é uma passagem. Então, nós vamos ver 3 itens, porque tem muita coisa nesse aqui. Nós vamos ver só 3 itens, tá? E eu nem botei meu relógio aqui para marcar a hora. Ah, o relógio está ali. Então, nós vamos ver o primeiro tema, a alma após a morte. O segundo, separação da alma e do corpo. Como que dá isso? Será que dói? E a perturbação espiritual. Será que as pessoas vão ficar doidas depois que morre? Ou perdidas? Ou confusas? Alguns sim. O senhor tem certeza disso? Não. Eu tenho certeza, mas fica. Essa pessoa que já é perturbada aqui mesmo. Ela chegar lá, vai ser um pouco. A gente vai entender o que é essa perturbação. Não é a mesma ótica nossa aqui. Vamos continuar, então. Isso está na segunda parte do Livro dos Espíritos, que é a maior parte dessa obra, e é maravilhosa porque ela nos esclarece a respeito de tudo sobre a vida dos espíritos, e trata do mundo dos espíritos, ou do mundo espiritual. Muito bem. Por que o espírita não tem medo da morte? A senhora é espírita? A senhora? Eu? Sim. Sim. Por que o espírita não tem medo da morte? E a senhora tem? Ai, agora é com os avançantes.
Eu estou adorando este público. Vocês são muito divertidos. Já não sabe. A senhora vai entender já já. Sentir. Eu acho que Não ela vai consegui hoje. ultrapassar isso. Eu acho que ela vem hoje e não vem nunca mais. Vai. Eu gosto muito. A senhora vai ler muitas obras. A gente vai conversar muito sobre essas obras que a senhora vai ler. E isso vai passar. Viu? Eu já melhorei. Muito bem. Já começou bem aí. E a senhora vai entender minha muito. amiga que me ajuda. Isso não é uma amiga. Ela que me ajuda. Isso não é uma amiga. É um anjo da guarda. Pois, exatamente. A gente tem anjo da guarda encarnado. Então, assim, é uma guardiã da outra, né? Que delícia. Mas nós, na outra vida, fomos muito próximos. Que bom, né? É tão bom a gente encontrar as pessoas, reencontrar as pessoas. Muito bem, então vamos ver, porque lá no Céu e Inferno também, gente, o Céu e Inferno é um livro imperdível. A senhora deveria lê-lo. Sabe por quê? Porque lá vai tirar as dúvidas sobre a questão do céu, o céu das igrejas, o inferno das igrejas e a visão dos anjos do ponto de vista das igrejas, e depois vem a visão do mundo espiritual, que a gente vai entender que não existe esse céu eterno, que não existe inferno eterno. Só isso aí já tira metade do medo. É verdade. Tá bom? Mas vamos seguir. Então, o Espiritismo muda completamente o ponto de vista da vida espiritual. Abre para nós uma visão nova do que é essa vida espiritual. A vida espiritual não é mais uma hipótese, mas uma realidade. E a senhora trouxe um livro aí que já virou filme. Pois. E que Ainda não li. Pois a senhora tem que ler. Vou ler. A senhora lê até amanhã de manhã. Por isso eu não podia vir. Depois a senhora assiste o filme. Porque o André Luiz, que é o autor desse livro aí, ele vem contar para nós essa realidade desse mundo espiritual. E mostra para a gente, por A mais B, ali, tudo que acontece. E no filme, eles foram tão fabulosos que eles conseguiram colocar as coisas do mundo espiritual muito parecidas, assim, muito interessantes. Depois a senhora vai ler Os Mensageiros, porque aí vai continuar. Tá bem. Tá bem? Depois a senhora vai ver. Eu gosto muito do Chico Xavier. O Chico Xavier é fantástico. E o Emanuel. E o Emanuel. Aí a senhora depois vai ler Obreiros da Vida Eterna. E eu vou contar um segredo aqui para vocês, que vocês não vão contar para ninguém. Porque eu fui para o Festival de Cinema, que eu assisti o Nosso Lar 2, e estava presente o Wagner Assis, o diretor do filme. E eu tenho uma sorte que vocês não imaginam. Aí eu estava sentada numa mesa para o jantar e tinha vários lugares vagos. Aí chegou uma senhora que é da presidência lá da Federação Espírita Espanhola, isso foi em Valência, na Espanha. Aí a senhora chegou e falou assim, esses lugares estão ocupados? Eu falei, não, pode usar. Então, peraí. Dá. Venham. Aí sentou de frente para mim o Wagner Assis. E aí, olha, eu aproveito, sabe? Eu sou tiete. Aí eu aproveitei, conversei com ele. Aí ele falou para mim assim, eu vou te contar um segredo, mas você não vai contar para ninguém. Eu estou contando só para vocês. O próximo filme vai ser Os Mensageiros 3. Falei, isso aí não é óbvio, né, meu querido? Até aí não tem novidade nenhuma. Ele falou, mas vai ser sobre o livro Obreiros da Vida Eterna. Eu estou contando só para vocês e para a torcida do Flamengo e do Benfica. Bom, e aí esses livros constatam essa realidade, essa vida espiritual.
E o estado das almas após a morte não é mais uma teoria, a gente não fica pensando em teoria, porque é o resultado da observação. Começou com Kardec essa observação. O mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade prática. Por quê? São os próprios espíritos que nos vêm descrever seus estados de felicidade ou de sofrimento. A segunda parte do livro, O Céu e o Inferno, a senhora não leia. Ela já me disse por não ler. É para ler, eu estou falando isso, é batizar a senhora. Na segunda parte, os espíritos contam como eles estão no mundo espiritual. E olha, é muito interessante. A minha mãe está muito bem. Com certeza. A minha faleceu em maio, eu tenho certeza que ela está muito bem. Já faleceu há mais tempo. É. Mas está muito bem. Então a senhora lê lá. A senhora vai ler o nosso lá até amanhã de manhã, os mensageiros até segunda de manhã, obreiros da vida eterna até terça, e depois o céu e o inferno até quarta, tá? Quando eu voltar aqui, eu... Não, é no instante. Já comprei para texto também. Dá para 2 meses. Se eu voltar aqui, eu vou cobrar da senhora, se a senhora ler. Quando eu voltar? Quando? Quando é que vai voltar? Não sei, só Deus é que sabe. Vai demorar muito, ela está te dando 10 livros. Agora, olha, observe aqui, que eu estou falando, eu não estou inventando, está no livro. O mundo espiritual. Como que é? Nós estamos vendo aqui, ó. Aqui embaixo tem o mundo físico, a nossa Sim. Terra. E lá em cima é uma cena do filme Nosso Lar, que a senhora vai querer assistir esse filme, eu tenho certeza. Tem o 1 e o 2. Só não pode conversar, tá? Aqui, enquanto eu estiver falando. É brincadeira. Estou adorando a senhora conversar comigo. Então, esse mundo espiritual, Emmanuel nos fala aqui nessa obra que são esferas múltiplas de atividade espiritual e interpenetram-se nos diversos setores da existência. Nós estamos vivendo em mundos paralelos, a ciência já fala isso. Por que a gente não vê? Porque a nossa dimensão é muito baixa. Mais densa, vamos dizer. É uma dimensão mais densa. E sentir efeitos às vezes, mas não destacar. alguns veem? Sim, eu não vejo. Alguns veem, sim. Mas a gente sente, a gente percebe. E como é que a gente percebe que tem alguém da outra dimensão do nosso lado que é do bem? A sensação que nós temos. Sensação boa, né? E quando não é? Quando não é bom? O cheiro. Hã? Se percebe que tá boa quanto tá ruim. E dá logo um arrepio, assim, coisa ruim, né? Dá um mal-estar. Dá um mal-estar. Aí o que a gente faz? A gente ora, né? Pra poder Isso. afastar o- Isso. Não, a gente não pede para afastar, não. A gente fala, Senhor, abençoa esse Mas a meu gente ora amiguinho pra aqui. afastar, não é pra pedir pra afastar. Não, tadinho. Ó, se o senhor entrar na casa da Paulinha e a Paulinha começar a orar e falar assim, como é seu nome? Edilson. Seu Edilson, o nome do presidente do meu centro. A Paulinha começar a orar, Senhor, manda o Edilson embora daqui. Eu não quero que ele é muito mal. O que o senhor ia sentir? Não sei. Ia ficar se sentindo mal, tenho certeza. Mais ainda, já era mal. Já era mal, ia ficar pior. Pois então a gente não vai orar para afastar. Nós vamos orar para que essa pessoa se sinta bem, que ela perceba que ela está numa outra dimensão, que ela busque a luz, etc, etc e tal. Mas esse não é meu tema aqui, não. Vamos voltar para cá. Vocês estão vou conversando com vocês aqui e vou deixando minha hora. Brincadeira. Bom, olha lá. Os que deixam a Terra. Quem são os que deixam a Terra? Os que morrem. Viu, dona? Como é o nome dela? Meu.
Prazeres. Dona Prazeres, que nome lindo! Dona Prazeres. Olha, os que morrem, não é possível. Os que morrem, eu vou substituir aqui. Os que morrem encontram sociedades e instituições, templos e lares, onde o progresso continua para frente, para o alto e para sempre. Então, a senhora vai ler esse livro aí, depois a senhora me conta, tá? O Ernesto Bozano, no livro A Crise da Morte, afirma que é um mundo objetivo, substancial, real e análogo ao da Terra. Então, é parecido com o nosso, só que é muito melhor. Quem já foi na Suíça aqui? Suíça é tudo, não é? De maravilhoso, não é? Não é? Pois é. A gente tem nosso mundo aqui e tem a Suíça. Então, o mundo espiritual é a Suíça. Vamos dizer assim, brincadeiras. Bom, olha, gente, brincar é muito bom. E ajuda a gente a entender as coisas melhor. E vocês não cansarem de mim, porque senão daqui a pouco vocês falam assim, não, essa mulher tem que ir embora, porque ela está terrível. Não. Esse Ernesto Bozano, eu esqueci de dizer que ele é um cientista, foi um cientista. E ele pesquisou e ele escreveu vários livros. Esse, A Crise da Morte, ele pesquisou relatos de espíritos que contaram quando passaram para o mundo espiritual, como foi. Muito bem, então nós vamos entrar agora no tema 1, a alma após a morte. O que acontece? Quando o corpo morre, porque esse corpinho morre, mas a nossa inteligência, tudo isso aqui que a gente tem, todo aprendizado, né? Isso é o espírito. Então, quando o corpo morre, a alma retorna ao mundo dos espíritos, de onde se afastara temporariamente. Então, a gente saiu só um bocadinho, foi ali e voltou. Até vi um meme, assim, um defunto e uma plaquinha aqui no dedão do pé do defunto. Vou ali e já volto. O espírita. No instante da morte, a alma volta a ser espírito. Que negócio é esse de alma e de espírito? Esse negócio não está confuso? Ou é alma ou é espírito? Vamos ver, então. Há diferença entre alma e espírito? O que vocês acham? A alma é quando a gente está encarnado. Quando a gente desencarna, é o espírito. Muito bem, mas tem diferença? Não. A diferença é apenas didática. E Kardec adotou essa didática, ele era um professor, né? Ele era um professor, ele era um excelente professor. E ele estudou com Pestalozzi em Verdun, na Suíça. Falava não sei quantas línguas. Então, denomina-se alma quando o espírito está encarnado. Nós somos almas. Eu tinha um amigo que eu chegava lá no Cefac, quando depois que eu fiquei morando em Portugal, aí eu entrava lá, aí ele... Você é uma alma ou um espírito? Eu ainda sou alma, graças a Deus. E denomina-se espírito após o desencarne. Muito bem, você está muito boa. Você pode pôr essas pessoas aí para fazer palestra. Elas já estão se preparando. Já foram fisgadas. E como é que a gente vai ser reconhecido no mundo espiritual? Como é que as pessoas vão saber que eu sou a Ciomara, que a Dona Prazeres é a Dona Prazeres? Só não tem ideia. Nada. Mas a gente vai ter que ir com a identidade, então. Botar uma identidade aqui e manda levar no caixão. O que a senhora acha? Bota aqui um crachá aqui no peito. Mas não vai valer nada. Não. Não. Vai ficar na terra. Embaixo da terra. Pronto. Muito bem. A senhora está muito esperta, hein? Olha, a alma possui a sua individualidade. Antes de encarnar, ela já tem, e a conserva após a separação do corpo físico. Os homens constatam suas individualidades e distinguem-se uns dos outros
pelo perispírito. Ai, meu Deus. O que é isso, né, dona Prazeres? Perispírito. Perispírito aí já está assim sendo complicado. Ó, é porque nós somos formados de 3 corpos. Isso, a grosso modo, aqui entre nós, porque tem mais coisa. Mas nós somos formados por esse corpo físico, nós somos formados pelo perispírito, que é o modelador universal desse corpo, modelador biológico, né, desse corpo, e do espírito. Mas eu vou explicar, fica calma. Então, a laranja, quando a senhora descasca a laranja, tira aquela casca ali vamos supor, imaginar que ali é o espírito que a senhora tirou. Aquela partezinha branca que liga a casca ao miolo da laranja é o perispírito. Peri significa ao redor. Não, ao redor, né? Ao redor. E a laranja mesmo, bom da laranja, é o contrário. A casca é o corpo. E o bom mesmo, não é a laranja? Lá dentro, que está lá dentro? Eu adoro as laranjas de Portugal. Fui no Brasil recentemente. Eu falei, meu Deus, quero voltar para minha terra, Portugal, porque lá a laranja é boa. Então, é isso. O espírito é essa parte boa, parte central. Tá bom? Então, qualquer dúvida, a senhora falou, para aí, mulher, que você está indo depressa demais. Tá bom. Bem, o perispírito ou corpo espiritual, e tem muitos outros nomes que eu não vou citar aqui agora porque não dá tempo, porque muitas religiões citaram, desde o Egito Antigo, existem nomes diferentes para esse corpo espiritual ou perispírito. Ele vai embora com a gente, com o espírito, ele não fica na terra, não, ele vai junto. Então, ele é a sede dos sentimentos, da inteligência e, sobretudo, o santuário da memória. Então, tudo que a gente aprende fica registrado ali, de bom e de ruim. É melhor a gente aprender só o que é bom. Porque depois, quando a gente chega lá do outro lado, imagina, hein, seu Edilson? Pois, do outro lado vai ser até bom. O problema vai ser só as dívidas que vai ficar aqui para trás. Não assusta a dona Prazeres, viu? Seu Edilson. Então, a gente vai levar o que a gente sabe, tudo aquilo que a gente aprender, né? Todos os sentimentos bons e ruins também. Então, é melhor a gente deixar começar a largar para lá esses sentimentos ruins. E é onde se encontram os elementos comprobatórios da sua identidade. Então, Emmanuel, no livro que tem o mesmo nome dele, vem nos ensinar isso daí. Então, nós não precisamos de passaporte, nem de identidade, nem de nada lá do outro lado. Mas a gente tem que ter o nosso perispírito bem ajeitadinho. E a gente pode embelezar esse perispírito? Eu acho bom. Deve. Como é que a gente embeleza, hein, dona Mariazinha linda? Como é que embeleza o espírito, o perispírito? Como é que? Que a gente faz ele ficar lindo, esse perispírito ficar lindo? Como é que eu vou explicar? Posso lhe ajudar? Sim. Fazendo bem? Exato. Uma das coisas. Uma das coisas. Fazendo bem, não entrar na vida das outras pessoas. Não falar Não mal de ninguém, conflitos. não criar conflitos, Pois, né? essas coisas. Isso mesmo. O que, seu Edilson? Agora foi o João. Estava a dizer que não seremos josos. Pois. É isso mesmo. A gente pode invejar os outros? Não. Falar nisso? Não. De jeito nenhum? Não devo. Nunca? Não. Eu não
tenho. Mas se eu vejo aquela senhora lá, que é tão linda, toda simpática. Isso é cobiça. Seu Edilson? Não, peraí. Seu Edilson, o senhor está parecendo aqueles meninos da quinta série lá que tá, fica conversando. Uma pessoa, você tem uma cobiça de uma pessoa muito feliz. Eu quero ser tão feliz quanto ela. Exatamente. Então, quando a gente olha aquela senhora toda simpática, elegante, atenciosa, eu posso desejar, posso invejar para ser igual a ela. Mas buscar ser igual, parecido, fazer por nós. Mas temos outra palavra para isso. É cobiçar. Ou cobiçar. seja, querer ter, sem não querer que os outros tenham. Exatamente. O invejoso não tem, quer ter, mas também não quer que o outro Não quer tenha. que o outro tenha, justamente. E com relação a isso, eu tenho até uma história, mas eu acho que não vai dar tempo de eu contar, não. Agora, deixa, se eu vier outro dia aqui, eu conto. Vamos lá para frente. É CC que tá mal, né? É o quando, É não é? CC que tá mal. né? CC não é bom mesmo, não. É quando. Olha, Quando se vier. separação da alma e do corpo. Sentiremos dor? Frequentemente, o corpo sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Aí, o Gilberto Gil acertou em cheio. E já não terei coração, não terei pulmão, não terei não sei o quê. Não tenho. Eu vou mandar uma carta para ele. Vou falar todas essas coisinhas, vou mandar uma carta para ele. Eu gosto muito dele. O momento do último suspiro, nos diz o Livro dos Espíritos, não é o mais penoso, porque a alma não tem consciência de si mesma. E eu pude constatar isso com a morte da minha mãe em maio, porque nós estávamos nos revezando, ela estava muito mal já, e nós estávamos nos revezando, mas eu pedi a Deus que eu queria ser a pessoa que ficasse com ela no último suspiro dela. E Deus me atendeu. E eu eu fiquei segurando na mão dela, percebendo que os batimentos cardíacos estavam descendo. Nunca imaginei na minha vida presenciar um ato desse. E aí eu fui conversando com ela, mãe, fica tranquila, porque o outro lado é muito bom, as pessoas estão aí te esperando, ó, fulana de tal, Beltrana, as amigas dela, meu pai está aí te esperando, sua mãe está aí, não sei o quê. Aí parou o coração. Quando parou, eu falei, mãe, você cumpriu a sua tarefa, vai com Deus, Deus te abençoe. Mas ela não dava um gemido, nada. Deus te abençoe, fique tranquila, porque nós vamos nos ajudar aqui. Aí o coração dela foi a 30 e depois baixou de uma vez. E eu fiquei com ela lá, segurando na mãozinha dela, alisando ela e beijando ela e tal. Fiquei uns 5 minutos. Aí não teve mais nenhum registro, fui lá, chamei a médica tomou um susto, ficou mais atarantada do que eu calma, fiquei muito calma. Eu fui lá e constatou que era. Então, o momento do último suspiro não é mais penoso, porque a alma não tem consciência de si mesma mais, ela já não está tendo consciência. Nunca é brusca. O fluido perispiritual se liberta pouco a pouco de todos os órgãos. Tá bom? Então, não acontece assim. Vamos lá. O estado moral da alma é o que mais influencia na maior ou menor facilidade do desligamento. E aqui, seu Edilson, a gente sente dor. Mas é aonde? Na consciência? Na consciência, não é no corpo. Quando a gente tem alguma coisa errada ali, que a gente falou assim, não pedir perdão para aquele... O seu Edilson não pediu perdão para o seu vizinho aí. Aí naquela hora, ai meu Deus... Ai, meu pé. Aí não dá mais para falar, ai, meu pé, não. É a hora do é a hora do vamos ver, é a hora do adeus. O desligamento do perispírito, a retirada da parte branca lá, da laranja. Dói? Incomoda? Varia de acordo com a afinidade com a matéria, esse desligamento.
Para aqueles que levam uma vida mais material e sensual, ligada às coisas da matéria, pode durar dias, semanas, meses. Para aqueles que buscam uma moral mais elevada, nós estamos aqui tentando fazer alguma coisa, mas tem que continuar em casa. Não é só na casa espírita, não. Porque aqui é muito fácil ser espírita e é uma delícia, porque a gente está aqui só com gente que está querendo a mesma coisa que a gente. Mas quando a gente chega na nossa casa, que tem aquele que pisa no nosso calo, olha, é difícil, né? Bom, então aqueles que buscam a moral mais elevada, o desligamento é quase instantâneo. Há pessoas que levantam assim e vão-se embora. É muito legal. A perturbação não é essa perturbação que a gente pensa, que a pessoa fica perturbada. É como os bebês. Quando os bebês nascem, eles não dormem muitas horas seguidas, porque eles estão num estado de perturbação, que eles ainda não estão conscientes da vidinha deles. E é necessário, então eles ficam dormindo muito. É a mesma coisa. E para aquelas pessoas que fazem o bem, essa perturbação é mais tranquilinha, esse momento é menor, é mais curto. Agora, para quem faz o mal, é mais duradouro. Acho que não foi para a minha filha, porque ela chorou sempre. Não dormia quase nada. Quando nasceu? Sim. Não deixou dormir também. É? E a senhora já falou... Anos. Ela tem quantos anos hoje? 29. Agora dorme mais. Aí a senhora deita do lado dela e fica chorando. Para descontar. Mas há exceções, sim, senhora. E depende da problemática que o espírito traz. Mas isso é assunto para outro momento. Nem vai dar tempo da gente falar. Eu estou achando que nem vou conseguir terminar aqui o conteúdo. Olha, pode levar horas, meses e até muitos anos. Apresenta-se de acordo com o gênero de morte. O conhecimento do espiritismo exerce influência sobre a duração da perturbação? Acho que sim. Muita influência. Influência muito grande. Pois o espírito já compreende a sua situação. Viu, dona Prazeres? A senhora vai lendo aí até que a senhora vai ficar... Quando for sábado que vem, a senhora vai estar tão craque, a senhora vai dizer, vai mandar um WhatsApp para mim assim, agora não tenho mais medo de morrer. Estou de boas. Se eu morrer, eu quero ir embora, não quer saber nada do que Olha, mas preste atenção aqui. Mas tudo no mundo tem um mas, não tem? Toda regra tem exceção. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Após a perturbação, isso aqui é uma cena lá do filme do Nosso Lar, viu, dona Prazeres? Aí a pergunta, sentiremos solidão após a perturbação? Depois da perturbação é o despertamento, né? Você acha que não? E a senhora? Eu também não. Ai, a senhora já está esperta, hein? Já está sabendo tudo. A minha mãe está lá me espera. Ah, com certeza. Olha isso. Há o reencontro com aqueles que havíamos perdido de vista. Isso nos dá uma esperança. Isso nos dá um consolo. Isso nos dá, sabe, uma alegria. Porque, olha, eu vou falar para vocês, eu estou vivenciando esse luto ainda da minha mãe. Tem hora que eu quero falar com a minha mãe, eu tenho uma vontade de falar com ela, perguntar uma coisa para ela, e aí eu me lembro que ela não está mais aqui, e aí eu falo, não, mas eu vou encontrar ela e eu vou perguntar tudo que eu quero para ela. Então, olha, os espíritos vão ao encontro daqueles a que são afeiçoados, ajudam-os no desligamento e os felicitam como se regressassem de uma viagem. Então, não há solidão, porque nós vamos receber ajuda de quem nos antecedeu. Aí tem esse caso dessa senhora, é a pergunta aqui do Livro dos Espíritos. Os parentes e amigos vão ao nosso encontro? Com certeza vão. E no livro A Crise da Morte, tem uma senhora que não tem o nome dela lá, é do Ernesto Bozano. Ela relata que, quando ela morreu, ela vi diante de mim 2 radiosos mancebos. Que radiosa beleza excedia tudo
tudo o que se possa imaginar. Então, ela diz que eles eram muito lindos. Eu tenho uma certa dúvida, porque mãe, né, acha os filhos tudo lindo, não é verdade? É verdade. Mas ela está falando, a gente acredita. Um instinto infalível me preveniu de que eles eram os meus filhinhos que se haviam tornado adultos. Porque as crianças desencarnam crianças, mas elas crescem lá no mundo espiritual. E é porque crescem mesmo? Esse não é o tema de hoje. Eu vou deixar para uma outra oportunidade para a gente explicar essa questão. Muitos anos antes, levaram ao túmulo com lágrimas de desesperada dor 2 filhinhos que adorava. Ó, meus filhos, meus para sempre, enfim, tornei a encontrar-vos. Então, ela desencarnou e os filhos dela vieram ao encontro dela. Olha que delícia, olha que coisa linda, que coisa boa, né? Bom, todas as mortes são acompanhadas por missões auxiliadoras, porque também aí esse livro aqui relata sobre essas missões. Então, é a equipe de André Luiz, com outras pessoas que eu também não vou falar, a senhora vai ler aqui, a senhora depois me conta quem é o pessoal da equipe. Tem até um padre, hein? Todas as mortes são acompanhadas por missões auxiliadoras? O que vocês acham? Encarnações e reencarnações obedecem simplesmente à lei. Todo mundo morre, todo mundo nasce normalmente. Mas, assim como existem trabalhadores que se esforçam mais para o progresso humano, há missões de ordem particular para atender-lhes às necessidades. Então, minha gente, no plano espiritual, muito grande é o carinho que se devota ao servidor fiel ao trabalho. Não é só o trabalho nosso do ganha-pão, é o trabalho de auxílio à comunidade, de auxílio às pessoas. Aos necessitados, principalmente. Muito bem, senhor Dilson, estou gostando. Estou achando que o senhor é um grande trabalhador aqui dessa casa, né? Quando eu morrer, eu vou chamar pelo senhor, viu? Quando eu morrer, eu vou chamar. Senhor Dilson, me acode. Se for possível, eu acho. Bom, olha, gente, quem acredita em disco voador? Ó, então esse livro fala da casa transitória Fabiano de Cristo. Por que é a casa transitória? Porque não é uma casa fixa, ela vai para um lado, vai para o outro. Eu não posso contar aqui onde que ela vai, o que acontece, porque não dá tempo. É uma acolhedora casa de transição entre o mundo espiritual e a Terra. Então, acolhe quem? Os espíritos que estão... Que desencarnam. Muito bem, exatamente. Destinadas a socorros urgentes. É precioso o ponto de ligação com as cidades espirituais das zonas superiores. Local para onde seriam levados os desencarnantes que essa equipe veio socorrer. Nós vamos conhecer esses desencarnantes. Eles eram 5 e estavam todos enfermos. Estavam prestes a desencarnar, eram de diferentes religiões. Mas espírito vai atender gente de outras religiões? Sim. Vocês têm certeza disso? Eu acho assim. É como os médicos no hospital, não nos perguntam a nossa mulher e dizem, então, é depois, não é? Eu não sei. Dona Prazer, a senhora lê e me conta. Que eu não li esse livro. Mas eu penso que não interfere em nada. Tá bem. No plano espiritual. Bom, então o primeiro a ser atendido é o Dimas, colaborador do mundo espiritual nos serviços de assistência. Era um colaborador. Consagrou-se à tarefa humilde para melhor atender aos divinos desígnios. Desenvolveu faculdades mediúnicas apreciáveis, quer dizer, ele trabalhou bem mediunicamente, santamente, que é assim que tem que ser, né? Fez-se credor de dedicação dos espíritos pela renúncia com que sempre se dedicou ao trabalho. Agora eu estou correndo, porque eu já atrasei bastante. Dona Albina, olha, essa filha dela ali lendo até a Bíblia, achei uma imagem muito parecida que relata no livro. Ela é filiada a organizações superiores de nossa colônia espiritual,
no mundo espiritual. Tem inúmeros admiradores em nossa esfera de ação pelo muito que vem fazendo na divulgação do Evangelho. Adivinha qual era a religião dela? Hã? Não. Evangélico. Ela sabe. A senhora leu o livro. Eu estou achando que a senhora leu o livro. Não li, não, mas. Participava ativamente na igreja presbiteriana. A senhora já leu. Viúva desde cedo, consagrou seu labor educativo, formando a infância e a juventude no ideal cristão. Isso não é importante? Não importa a religião, importa o trabalho que está sendo desenvolvido, não é? Eu estou falando, brincando com a senhora, leu, mas a senhora não leu, mas já tá sabendo bem das coisas. O Fábio, esse Fábio, gente, é de chorar, tem que ler o caso dele, eu não vou contar nada dele aqui, não. O Fábio soube viver bem para bem morrer. Ele desencarnou de uma maneira que vocês não têm noção, coisa mais linda. Sempre colaborou com a dedicação nas obras do bem. É homem equilibrado, amante da meditação e da espiritualidade superior. Por isso, tornou-se excelente administrador de energias magnéticas. O que é isso? Doação, paz, né? Só uma dica, né? Cavalcante. Virtuoso católico romano. Vocês já notaram aí quantas religiões já passaram? Espírito abnegado e valoroso nos serviços do bem ao próximo. Eu só tenho 5 minutos, vou ter que parar. Possui grande círculo de amigos no mundo espiritual pelos seus dotes morais. Encontrava-se em um hospital, tadinho, a história dele também é triste, vocês têm que ler. Abandonado pelos parentes por causa de suas ideias de renúncia às riquezas materiais. E sabem o que aconteceu? O médico aplicou a eutanásia nele. E as consequências foram muito sérias, mas eu não posso contar. Hoje, mas não estava desamparado pela divina misericórdia. E a dona Adelaide não dará trabalho para a comissão, diz o André Luiz, que ela não vai dar nenhum trabalho. O ministério mediúnico, o serviço incessante em benefício dos enfermos, o amparo materno aos órfãos, os profundos desgostos e duras pedradas prepararam-lhe a alma para esta hora. Então, os sofrimentos que nós passamos nos auxiliam no desprendimento. Então, vamos agradecer as dores, porque as dores são bênçãos que Deus envia aos seus eleitos. Eu, quando li isso pela primeira vez, falei, eu que não quero ser eleita. Esse negócio de ser eleito com dor, não gosto. Mas quando fui refletindo, a medida... não foi na primeira vez, viu, dona Prazeres? Não foi na primeira vez que eu escutei isso, que eu aceitei, não. Tive que escutar muitas vezes, ler muita coisa, aí eu passei a entender. Então, essa dona Adelaide, peraí só um pouquinho, essa dona Adelaide, ela mesma fez o desligamento dela, mas aí vocês vão ler lá. E eles fazem uma excursão de adestramento com os desencarnantes, esses espíritos daqui. Durante o sono, os desencarnantes seriam conduzidos à casa transitória, para que se habituassem lentamente com a ideia do afastamento definitivo. Olha isso, gente. Quem é que vai sentir solidão? Quem é que vai ter medo ainda? Não, já não tem. Estou falando? Falei que a senhora ia sair daqui hoje diferente? Seguiram todos de mãos dadas em processo de volitação. O que é volitação, gente? Evolução? Hã? Evolução? Não. É voado, não prazeres. A senhora já pensou? No mundo espiritual, a gente não anda com pedão. Então, a senhora já anda por aí. A senhora já foi lá no nosso lar e leu esse livro lá. Por isso que eu estou vendo, que a senhora está sabendo. Bem, portanto, no momento da morte, não sentiremos dor, não sentiremos medo. Ficou provado aqui, não ficou? Ficou.
Não sentiremos solidão. Ficou provado. Pois bem, então essa é a nossa conclusão. Mas, adverte André Luiz, a passagem pelo corpo é a viagem do espírito rumo ao compromisso material. Essa passagem aqui é o nosso compromisso material, que todo mundo tem a sua tarefa aqui, maior ou menor, né? A fim de que, ao retornar à esfera espiritual, você tenha lembranças das quais não se arrependa. Ah, gente, ficou encavalado aqui. Aproveite, pois, a experiência física para as realizações que não contrariem os ensinamentos de Jesus. Então, a gente tem que aproveitar essa existência agindo para a gente não contrariar os ensinamentos de Jesus, que vai facilitar nosso desenlace. A fim de que, ao retornar à esfera espiritual, você tenha lembrança das quais não se arrependa. Que aí a gente já não vai dizer nunca mais assim, ai meu Deus, eu fiz isso com a Paula. E aqui está a minha fonte bibliográfica de textos e imagens. Essa apresentação foi feita com base no disposto da Lei 9.610 de 98, que é uma lei do Brasil, e eu sigo ela. E aqui toda a minha bibliografia, e usei as imagens gratuitas do Pixabay, esqueci de colocar aqui do FreePic, que também tem imagens maravilhosas. E é isso. Pronto. Aqui relata, mas eu não vou seguir. Pronto. Terminamos. Como é que eu paro aqui? Eu terminei na hora. Não faz isso agora, não faz mal que fica assim. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Não me fala. Muito obrigada. Passou só vibrações assim. Tá? Agora, pois. Não precisa ver pela Agora, ainda temos 5 minutinhos, já está tudo a dar um tchauzinho, não é? Não era assim. Agora, eu sei. Agora temos 5 minutinhos para poder colocar algumas questões, se quem quiser, está bem? Então, a parte que ela está a dizer que ela não contou, se quiserem, perguntem que ela conta. Aproveitem. Minutos na data. Dá uma pergunta ou duas? Agora, há uma pergunta que muita gente faz. Explica a situação das crianças que chegam quando estão no mundo espiritual. As crianças que chegam no mundo espiritual, elas chegam crianças quando elas ainda estão naquele estágio em que elas não compreendem bem a vida e desencarnam com problemas, sem aceitar a passagem. No livro Entre a Terra e o Céu, que a senhora vai ler na outra semana, tá? Entre a Terra e o Céu, André Luiz nos relata, fala de uma instituição que é conduzida pela irmã Blandina, e ela cuida dessas crianças. Há crianças que desencarnam revoltadas, com doenças, elas ficam revoltadas, elas são recebidas lá e são auxiliadas, e elas só crescem como os filhos dessa senhora quando elas compreendem a sua realidade, a necessidade de ter passado por essa morte e tudo mais. E é muito importante que a gente faça prece por elas e não chore, não fique chorando. Pode chorar um pouquinho, sim, põe o evangelho no peito, mas não fique chorando muito porque atrapalha, porque a criança também sente falta da gente lá do outro lado. Tá bom? O espírito é antigo e foi só este bocadinho aqui foi transitório. Exatamente. O espírito é antigo. O filho da gente pode ser muito mais velho que a gente. Muito, muito mais velho. Os netos, e esses netos que estão chegando aí agora, misericórdia. Eles sabem de coisas que até Deus duvida. Tem um assim. A senhora tem um? Então a senhora tem que estudar muito para falar as coisas para ele. Aí ele diz-me coisas que eu até fico assim, olha, onde é que esta criança foi ouvir estas coisas? No mundo espiritual. Porque ele veio de lá. Não pode ser de outra maneira, não. Porque vieram de lá. E vão retornar. Né? E que me ama muito. Que bom, olha aí. A senhora deve ser uma boa avó. Eu achei a senhora uma pessoa muito simpática. Achei bem. Sim, Se a senhora quiser ser minha amiga, tô aqui. Mais alguma pergunta?
Ou alguma coisa que ficou dúvida? Pergunta. No processo da morte, morrer, não é? O nosso estado de espírito, a maneira como nós nos sentimos, pode implicar morrer bem ou morrer com mais. Total. O Né? que é que nós devemos fazer para morrer bem? Para morrer bem, aí a gente precisa ver aqui, olha, o Fábio. Eu posso contar um bocadinho do Fábio? Pode. Nós estamos aqui para nos rir. O Fábio morreu tão bem, sabe por quê? Ele, desde cedo, ele instituiu o culto cristão no lar. Ele foi um homem muito digno. Ele compreendia tão bem as realidades espirituais que ele teve uma assistência especial do próprio pai. E ele ele fez um culto, o último culto. Mas antes ele sentiu uma presença, uma ajuda, e ele percebeu que precisava tomar um banho. Ele pediu para tomar um banho, porque ele tinha recebido passes, ele não sabia, mas ele tinha recebido passes, e as energias saíram, foram para fora do corpo. Então ele sentiu essa necessidade, ele pediu para tomar banho, e deram um banho nele, ele melhorou, se sentiu melhor. Aí ele foi fazer um culto no lar, com a família. A história dele é muito longa, muito linda. E ele chamou a todo mundo ali, explicou. Ele estava com tuberculose. Então ele falou para a mulher dele, ele botava um lencinho assim, aí falou para a mulher dele que ela não se preocupasse, mas que ela retomasse a vida dela, que ele ia desencarnar, que ela arrumasse outro marido porque ela era nova, ela precisava de alguém que amparasse ela e as crianças. Conversou com as crianças, falando para eles, as crianças entendiam tudo. Um dos filhos fez a oração, agradecendo a existência daquele pai. E aí ele morreu tranquilo, sossegado. E pouco tempo depois, a esposa dele foi ao mundo espiritual e encontrou com ele. Olha, também tem essa possibilidade, viu? Em sonho a gente ia encontrar. E a esposa dele foi, e aí ele falou, eles dois tiveram lá um encontro muito... Ele despertou também. Ele não teve perturbação. Foi uma coisa muito rápida. E aí... É que eu tô fora, Não né? faz mal. Ah, meu Deus. Eu esqueci dessa parte. Então, ele despertou rápido. Essa esposa foi lá, encontrou com ele e eles tiveram um momento lindo. E aí ele reconfortou ela, falou para ela de novo, reforçou tudo, que ela tivesse fé, que ele estaria junto, que ia apoiá-la e tudo. Aí ela falou, mas eu estou com muita fé, porque eu aprendi muito com você, e eu coloquei no seu lugar, na nossa casa, eu coloquei Jesus, no lugar da mesa, que era seu, eu coloquei Jesus. Então, é lindo, gente, é lindo. Eu recomendo muito a leitura deste livro e vão ver o filme quando ele sair, porque ele está sendo rodado ainda, né? Tá bom? Então, gente, vamos encerrar, né? Porque já são 5, quase 5:10. Vamos sim. Queremos agradecer muito e perguntar se gostaria de fazer a prece de encerramento. Sim, Pode posso. Se Então, ninguém vamos- mais quiser, se pode ficar. Nós deixamos fazer, então vamos só ver se está o pessoal lá em casa. Vê. Ok, então vamos ver se o pessoal lá em Olha, casa. está o meu cunhado, está o então- doutor. então O doutor vamos Gilson, passar. ele é o presidente o ex-presidente do meu centro espírita, meu Então, cunhado, tem muita Vamos gente. passar aqui rapidamente só Só para a gente ver. se eu conseguir acertar ali. Uhum. Então vamos exibir aqui. O Gilson Henriques, tema importante, muito mesmo. É muito mesmo. importante, muito necessário. Ali não conseguem ver.
Mas por César de Pereira, então posso deduzir que estamos mortos, que estamos mortos. Isto tem a ver, ao longo da exposição, em determinadas alturas, há determinados comentários que têm a ver com aquele momento específico. Sim, exatamente, é isso mesmo. Aqui também um depende, porque tem a ver com o que estava a ser falado na altura. Perguntou aqui, né? E agora aqui... Então, posso deduzir que estamos mortos? Se for fazer doce, a casca é melhor. Esse é o meu cunhado lá no Brasil. Foi brincar. Ele é muito engraçado. Muito bem. Olha, então vamos agora fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, agradecer a espiritualidade superior que nos acompanha constantemente, que está ao nosso lado, em especial nesse momento, os bons espíritos dirigentes desta casa que nos recebe nesta tarde. Que Jesus abençoe a todos nós, abençoe esta casa, para que ela possa prosseguir firme nas suas tarefas, no seu trabalho de esclarecimento da doutrina espírita, e que nós todos voltemos para a nossa casa, tranquilos, serenos e confiantes de que nós não vamos morrer. Nós um dia vamos retornar ao mundo espiritual, de onde nós viemos e onde nós viveremos para sempre, quando terminarmos nossas tarefas terrenas. Graças a Deus. Muito obrigada. É sempre diferente na Casa Espírita, já sabem, venham às Casas Espíritas, que é diferente do que estarmos a assistir online. É muito melhor ao vivo. Ali eles não tiveram abracinho, nós tivemos. Pois é. Nós tivemos. Tchau, pessoal. Boa semana e tudo de bom. Obrigada, pessoal, pela presença. Obrigada a todos.